Olá novamente, agora vamos para o tópico 6, que é execução e programas de auditoria. Aqui é uma das, tirando a parte de definições, é a parte mais importante, é onde você efetivamente põe a mão na massa. Vamos lá, o que é a fase de introdução? Né? É a fase na qual a equipe aplica os procedimentos previstos, onde vai coletar evidências, realizar testes e desenvolver os achados. Características são a aplicação do procedimento planejado, coleta de evidências, realização de testes, desenvolvimento de achados, documentação concomitante. Importância: é a fase onde a auditoria realmente acontece, sem execução bem feita, planejamento fica só no papel. Aí, vale lembrar que para se ter uma boa execução, tem que primeiro ter um bom planejamento. São programas de auditoria, né? Documento que detalha e operacionaliza o plano de auditoria, descrevendo procedimentos específicos a executar. Diferença entre programa e planejamento. Planejamento é estratégico, fazer, por quê, com quanto tempo. E o programa é tático, como fazer, passo a passo, quem faz, quando. Tem muita questão de programa versus planejamento. Principalmente para você identificar que é um e que é o outro. Características de programa de auditoria. Identificação. Qual ciclo, conta, objetivo auditado. Objetivos específicos, né, o que validar. Procedimento detalhado, passo a passo executável. Responsável pela execução, cronograma estimado, referências aos papéis de trabalho. Né? Técnicas de auditoria, qual ferramenta que eu vou usar? Confirmação, inspeção, recálculo e a amostragem de quantos itens testar. Então vamos lá. Tipos de programa. Né? Programa padronizado, modelo. Um programa genérico aplicável a todas as entidades do mesmo tipo. Vantagem é a eficiência, né? Não precisa criar um novo cada vez que você vai auditar. Né? Uma auditoria padrão. Né? Você não vai lá com foco em alguma coisa. Né? A desvantagem pode não capturar especificidades da entidade. Se é uma entidade ali que já vem um bom histórico, né? Pode ser usado um programa padronizado. Customizado, específico. Um programa criado especificamente para aquela entidade auditada, né? E o programa híbrido, que é mais comum, você pega o padronizado e só dá umas ajustadas, né? Exemplo de programa. Um ciclo de receita. Receita em vendas e o objetivo, validar a existência, se o cliente é real ou não, né? Isso para quê? Evitar lavagem de dinheiro, né? O risco é alto. Procedimento. Exportar 50 mil notas fiscais do sistema. Fazer um sorteio aleatório de 100 notas fiscais e para cada nota fiscal validar se o cliente existe. Quantidade confere com o contrato. Preço conforme a tabela. Enviar confirmação para o cliente, carta modelo. O que é enviar essa confirmação ao cliente? É a circularização externa, que a gente vai ver bem mais em foco. Comparar a resposta com o sistema. Qual foi a técnica? Confirmação externa mais inspeção. Qual foi a amostra? 150 mil, 0,2%. Aleatória e estatística. Né? Responsável, sênior pela execução, mais o partner para a revisão. O cronograma foi de 15 de janeiro a 20 de janeiro. E o referencial, né, de tabela A.21 e materialidade 2,5 milhões. Né?
Os papéis de trabalho, ou seja, a gente já viu, né? Definição formal pela MBCTA. Papéis de trabalho são registros que o auditor prepara ou obtém e que constituem evidência do trabalho realizado. Aqui, ó, tá alguma. Isso aqui eu coloquei porque é frequentemente cobrado em prova as características dos papéis de trabalho. Ele tem que ser tempestivo, ou seja, preparação concomitante durante a execução, não depois. Se você deixar para depois, provavelmente você vai negligenciar alguma parte ou vai esquecer alguma parte, omitir alguma parte. Então, os papéis de trabalho são concomitantes à execução da auditoria. Vai fazendo, vai registrando, né? Suficiência, né? O auditor experiente consegue entender sem contexto adicional. Contém natureza do teste, época, execução, extensão do teste, né? Alcance, resultados, conclusões e assinatura. Ou seja, os papéis de trabalho uma auditoria ele é suficiente quando o auditor experiente consegue entender o que foi feito naquela auditoria. Organização e indexação, propriedade e confidencialidade. Propriedade exclusiva do auditor. Isso aqui é importante, cai muita questão disso aqui. Os papéis de trabalho são de propriedade exclusiva do auditor, não do cliente. Dever de permanente de confidencialidade, não divulga para terceiros sem autorização. Né? Ou seja, os papéis de trabalho não ficam nem com a auditada e nem com a firma de auditoria. Fica com o auditor. Evidência física, contém evidência por screens, documentos, confirmações, não é só conclusão, é conclusão mais prova. O arquivo final, tá aqui, montagem, retenção, prazo de montagem. Esse prazo aqui cai também, sacanagem, mas cai. Prazo de montagem não ultrapassa 60 dias após ato do relatório. Retenção mínima. Isso aqui também é um dos treinos mais cobrados em questão de auditoria, que é a retenção dos papéis de trabalho, que é de 5 anos a partir da data do relatório. A partir da data do relatório, tá? Não é do dia da auditoria, não é do planejamento, não é nada. A partir do momento que o auditor entrega o relatório, os papéis de trabalho têm que ser guardados por 5 anos. E a segurança, né? Guardado em local seguro, arquivo físico, digital, criptografado e acesso restrito. Vamos lá agora para os testes de auditoria. Isso aqui tem que estar na ponta da língua. Conceito geral, procedimento específico. Executados para obter evidências de auditoria. Categorias principais de testes. Né? Então, os testes de avaliação de risco, testes de observância ou teste de controle é a mesma coisa. Testes substantivos que são aqueles ou de detalhes mais analíticos. E daí a gente vai fazer algumas relações, mas vamos exemplificar. Teste de avaliação de risco. Identificar riscos de distorções quanto no momento, no início do planejamento, quanto à técnica, investigação, observação ou análise analítica. Testes de observação de controle são aqueles que visam avaliar o funcionamento efetivo dos controles internos, né? Determina o risco de controle. Se o controle é efetivo, o risco de controle é baixo. Se o controle é inefetivo, o risco de controle é alto. Aumenta a quantidade de testes substantivos que eu tenho que fazer, lembra lá. Testes substantivos. O objetivo é detectar distorções relevantes nos saldos, transações, momento, etapa principal na execução, onde encontra os achados. Os testes substantivos são os testes propriamente ditos. Eu vou fazer lá, vou pegar o relatório de demonstrações contábeis, de demonstrações financeiras e aplicar os testes que eu tenho que fazer. Esses são os testes substantivos, são propriamente dito a mão na massa. Né? Relação dos testes de controle com os substantivos.
Os controles, teste de controle, tiro, o risco de controle baixo. Pode reduzir a extensão dos testes substantivos, uma amostra menor, menos procedimentos. Porque se eu já tenho um teste de controle rigoroso, provavelmente o meu risco é menor, né? Então eu não preciso fazer uns testes substantivos tão rigorosos. Já se eu tenho um controle ineficaz, né? Eu tenho um risco de controle alto, eu devo aumentar a extensão dos testes substantivos, uma amostra maior, mais procedimentos. Isso é eficiência de auditoria. Aloca recursos onde é necessário, onde o risco é mais alto, mais testes. Isso aqui é frequentemente cobrado em questões. Esse comparativo aqui entre teste de controle e teste substantivo, ele conta uma historinha, FGV principalmente, ela conta uma historinha e bota lá 5 alternativas e a alternativa correta vai ser a que faz a analogia correta também, né? Ele conta uma historinha, por exemplo, que os testes de controles foram rigorosamente auditados e a conclusão foi que os testes de controle são eficientes. E aí ele, nas alternativas, ele fala que pode reduzir a extensão das amostras, com menos amostras. Ele já cobra muito isso aqui. Vamos lá. E os tipos dos testes substantivos, né? Nós temos os testes de detalhes, ou seja, testes de afirmações, ou seja, eu vou comprovar, né, que aquilo é ou não é. São essas transações individuais ou saldos específicos. Por exemplo, pegue 100 notas fiscais, valide cada uma. Se o cliente existe, se a quantidade está correta, se o preço está conforme a tabela. Se a confiabilidade é alta, testa fato real, ou seja, estou afirmando que aquilo é verídico. A limitação é que é trabalhoso, requer muita gente e muito tempo. Você imagina você pegar uma cidade e você vai auditar todas as notas fiscais do comércio. Tem jeito, né, de fazer um por um. Tem que fazer uma amostragem ali, que é a nossa famosa malha fina da Receita Federal aí, que pega nosso imposto de renda. O que acontece? Muita gente passa a vida inteira fraudando e não quer pego, porque não é material, né? A Receita nem liga para você. Obviamente que isso aí tem mudado um pouco, tá? Dos supercomputadores que estão chegando aí, que conseguem fazer milhões e milhões de testes por dia. Então, cada vez mais difícil de fraudar a Receita. E os testes analísticos, né, são padrões, proporções, relacionamentos. Por exemplo, a receita de 2024 e 2023, né? A gente bota um padrão ali de diferença de 10%, passar desses 10% aí é anormal, e aí a gente vai investigar. Técnicas e procedimentos de auditoria. Aqui é outra mina de questão, que inclusive eu acho que é o mais comum de cair em prova, para você identificar. A questão conta uma história lá e pede qual é o tipo de teste, né? Isso aqui são 7 técnicas clássicas e que, além de clássica na auditoria, é clássica também nas provas. Então vamos lá, bem bonitinho. Inspeção. O exame de registros, documentos ou ativos tangíveis. O que é ativos tangíveis? É aquilo que você pode pegar, que você consegue materializar. Exemplo, nota fiscal, validar assinatura, data, quantidade, preço, confiabilidade alta. Você vai comparar. A inspeção é ir lá, fazer a inspeção ali, pegar o negócio, o arquivo, é uma coisa que existe, entendeu? Você consegue comparar. Observação. Acompanhamento pessoal de um processo ou procedimento realizado por terceiros. Exemplo, assistir contagem física de estoque. Essa é a clássica, a mais
O exemplo mais dado é a contagem física de estoque. Aqui você tem que ficar ligado, porque as questões trazem justamente contagem física de estoque, mas ela pode ter duas situações. Se o auditor está observando alguém contar, é um teste de observação. Agora, se o auditor está contando, já é uma inspeção. Você entendeu? Pegadinha? Fica externo, fica VA, isso aí. Agora aqui, confirmação externa, circularização, discursiva TCMS, caiu isso aqui, tá? Você tinha que descrever lá a técnica, no parecer técnico que foi cobrado, a técnica de circularização. Você tinha que descrever, valia ponto pra caramba isso aqui, no direito valia, mas valia muito. Você tinha que falar, e agora eu vou grifar para você, que é um negócio importante aqui, ó. Técnica de circularização, né? É uma comunicação direta com um terceiro externo. Eu coloquei isso aqui, eu já ganhei quase metade da questão só de citar esse terceiro externo. Aí eu falei que poderia ser mediante um extrato do banco, e aqui está aqui, ó, banco, cliente, fornecedor. Exemplo, enviar uma carta ao banco pedindo confirmação ou confirmar o saldo do caixa. Aí a gente tem as modalidades, também falei. Modalidade positiva, você espera uma resposta, responde sim ou não. E negativa, a entidade que você mandou a pergunta, ela vai te responder só se discordar do que você está falando. Por exemplo, manda para o banco lá uma confirmação, uma carta pedindo se aquela demonstração que eu tenho ali bate com o que eles têm lá. Ela vai responder você apenas se discordar, entendeu? A confiabilidade é muito alta, desde que a parte que você mandou a confirmação seja independente. Obviamente, se você mandar para um aliado da entidade que está sendo auditada, não vai ser tão confiável assim. Agora, aqui tem mais alguns que... Todas essas 7 técnicas aqui são muito cobradas em prova, mas essa da observação e da confirmação externa, é as que mais caem. Então, recalque. É a realização novamente pelo auditor, tá? De cálculos, exemplo, recalcular depreciação. Literalmente, o auditor vai lá, não está confiando muito nos cálculos que a auditoria interna fez, ele vai lá ele mesmo fazer esses cálculos na pata, que é o nome. E aí esse é o recálculo. A execução é quase a mesma coisa, só que em vez de fazer um cálculo, você vai realizar um procedimento originalmente realizado por terceiro, diferente de recálculo, que é mais complexo. Por exemplo, o cliente faz reconciliação do banco. O auditor refaz reconciliação independentemente. Daí é mais pelo procedimento, não necessariamente pelo cálculo. Procedimento analítico, que é a avaliação de informações através de análise de relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros. Por exemplo, comparar receita mensal de 2024 e 2023. A vantagem é rápido, eficiente, direciona testes de confiabilidade moderada. Né? Por que moderada? Porque pode ter um jogo de planilha ali manipulando, né? Para não dar uma discrepância muito alta, ele baixa de um lado, aumenta do outro e faz aquela jogo de planilha e acaba conseguindo burlar essa comparação. Mas, obviamente, daí vai ser muito mais pontual a fraude, se houver, né? De modo geral, funciona muito bem essa técnica, né? E a indagação, a investigação, é a formulação de perguntas, indagar, né? Perguntar. Tem gente que chama isso aqui de entrevista, tá? Pode ser chamado de entrevista. Tá? Indagação, entrevista, investigação, é tudo igual. Formulação de perguntas, orais ou escrita, para obtenção de informação. Exemplo, perguntar para a controladoria por que a receita cresceu 20% em março.
Confiabilidade é baixa quando isolado e sempre necessita de colaboração com outras técnicas, corroboração. Porque você pode, por exemplo, você pode fazer indagação, os funcionários ali da servidores ali do órgão auditado. Se eles forem meio que aliado da administração, eles podem tentar defender, né, a administração e não falar a verdade para você. Por isso que a confiabilidade não é tão boa, né? Mas, enfim, se aliada a outras técnicas, ela acaba sendo eficiente. Hierarquia. Vamos ver aqui. A gente tem que a confirmação externa é a mais confiável, porque ela é literalmente um parâmetro de certo ou errado, né? Com uma entidade confiável, por exemplo, banco. A do TCMS era a distribuição de livros, uma editora, para as escolas. E aí a Zebra foi pago 100% do contrato e a editora só entregou 60% dos livros. E aí uma das coisas que você tinha que falar na discursiva é que, através da confirmação externa, você poderia mandar cartas a todas as escolas que receberiam livros e perguntar se elas receberam ou não, né? Porque o contrato foi pago 100% para a editora e para você confirmar se ela entregou, né, os 100% dos livros, é só você mandar uma carta para as escolas e perguntar se elas receberam. Regra de ouro: para risco alto, use técnicas de confiabilidade alta, né? Não precisa nem falar, né? Confirmação mais inspeção. E risco baixo, técnicas podem ser menos confiáveis, como análise analítica e investigação. Ok? Vamos lá. Tópico 7. Também despenca em prova. Diferença entre evidência e achado. A discursiva do TCMS também tinha essa. Você tinha que fazer essa distinção. A prova foi muito legal, tá? Por que tem muito exemplo na prova do TCMS? Primeiro, porque foi uma prova que eu fiz recentemente. E segundo, foram 3 discursivas mais uma peça técnica, né? Então, a banca deu para cobrar bastante coisa. Introdução: o que é evidência? É a informação obtida pelo auditor para formar conclusões sobre os assuntos auditados. Ou seja, uma evidência não necessariamente quer dizer que é um achado, mas é um indício de que pode se tornar daí depois um achado. Definição formal pela NBCTA 500. Evidência de auditoria é a informação utilizada pelo auditor para chegar às conclusões em que se baseia a sua opinião. Ou seja, a evidência é como se fosse o vestígio, né? É aquela velha história, onde há fumaça, há fogo. Inclusive, esse jargão onde há fumaça, há fogo, ele vem lá do inglês, lá dos Estados Unidos, que utiliza essa expressão justamente nessa parte aqui das evidências. Tá? Característica da evidência apropriada. Ela é suficiente, adequada, relevante e confiável. Ela é suficiente quanto à quantidade, ou seja, não é só um item, a amostra é representativa, ou seja, ela é suficiente. Adequação, é a qualidade apropriada. Daí já é aquela história. Suficiência não garante adequação, mas a adequação garante suficiência, porque a adequação é a qualidade apropriada, confiável, relevante, não é um rumor, não é um ruído. Relevância, relacionado com a asserção testada, não é evidência aleatória, e a confiabilidade vem de uma fonte confiável. Tá
confiabilidade de evidências, né, confirmação externa, documentos originais, documentos cópias, registros internos, declaração de gestão, confia em mim, e rumor, boato, desconfiável, mas onde há um rumor, boato, pode haver uma evidência de um achado, né? Então, onde há fumaça, há fogo, muitas vezes é verdade. Conceito e caracterização de achados. Agora sim, situação identificada que desviar dos critérios padrões esperados e é suportado por evidência. Ou seja, o achado é a diferença entre um achado e uma observação. Achado é material, é importante, requer ação. Achado é o fato concreto. Você achou aquele erro. Então, esse é o achado. E a observação é menor, é informativa, não requer ação urgente. Né? A informação chegou ali que, ó, fulano está desviando coisa lá. Aí você vai lá atrás é um indício, né? É uma evidência, alguém falou, um rumor. E aí o achado é propriamente você foi lá e viu que fulano estava desviando mesmo. Aí, sinto te informar, mas isso aqui você tem que decorar também. Que é os elementos de um achado, tá? Condição, critério, causa, efeito e recomendação. Isso aqui também tinha que ser falado lá na discursiva. E eu acho que também tinha na prova objetiva um negócio desse aqui. Vamos ver o que é cada um deles. Condição. O que foi encontrado, né, a descrição factual do que o auditor encontrou. A condição na qual foi encontrada. Exemplo. 2 de 100 notas fiscais testadas. O cliente não existe em algumas, deve ser específico, não vago. Tá? Critério, o que deveria ser? O padrão, norma, lei que deveria ser seguida. Exemplo, a lei 6.404 exige que receita seja reconhecida com cliente real validado. Para evitar lavagem de dinheiro, a gente tem muito hoje isso aqui. Acontece. As pessoas ficam abrindo conveniências, lojinhas de departamentos, coisas, e a pessoa compra ali um banco de dados de CPF e sai emitindo CPF para tudo que é lado. Né? Nota fiscalzinha de tudo que é lado. Aí você pensa ali, uma nota fiscal de R$5, R$10 no CPF, a pessoa que é dono do CPF nem vai saber, né? Muito valor muito baixo, mas aí o cara vai e faz isso aí em 10 mil vendas, consegue esquentar um dinheiro aí. Por isso que a lei agora exige que a receita seja reconhecida com o cliente real. Saber se realmente a pessoa comprou. Esse seria um critério, né? O que deveria ser. Condição, o que foi encontrado. Critério, o que deveria ser. E a causa. Por que aconteceu? Raiz do problema, exemplo. Falha de controle. Não existe validação formal se o cliente existe. Antes de registrar a nota fiscal. Permite corrigir não é só sintoma, é causa. Então, por que aconteceu? Ou seja, emitia a nota fiscal sem saber se o cliente era real, né? Então, o causador, né? Do fato concreto. O efeito é a consequência do impacto que aquele erro tem, né? Por exemplo, uma receita superestimada de 750 mil. 2 casos específicos, até 10 milhões. Extrapolação da população, comunica a importância. Elemento, recomendação. O que fazer? Recomendação também era uma das coisas que tinha que falar lá na discursiva, na peça técnica, que era a ação sugerida para remediar, exemplo, investigar se há outros clientes fictícios, implementar validação cliente obrigatório, ajustar no ativo financeiro se necessário, deve ser específico e praticável. Ou seja, você pode também promover aqui uma
responsabilização, né? Fulano deve ser denunciado junto ao Ministério Público. Enfim, então, a recomendação, encaminhamento. Algumas classificações de achado por severidade, ele é crítico, importante, menor, ou só uma observação. E aqui sim, matriz de achados, na prova do PCMS teve, na objetiva isso aqui, teve da matriz de responsabilização também. Vamos lá, conceito, instrumento de organização que consolida todos os achados em um documento estruturado. O objetivo é comunicar achados de forma clara, organizada, priorizada por gestão conselho. Aí você vai elencar os critérios do achado, né? Você vai botar um ID, né, no achado, por exemplo, um identificador, né? Um identificador achado para fazer uma referenciação, tipo, achado A1, achado A2. Aí o título, que é uma identificação rápida, tipo assim, distorção e demonstração financeira, né? Categoria do ciclo, né? Organismo por área. Ciclo de despesa, né? Condição, o que foi encontrado, o critério que deveria ser, a causa porque aconteceu, o efeito é o impacto, consequência daquilo, e a recomendação é a ação sugerida, né? E o status, que é o monitoramento, o acompanhamento da evolução da matriz. Os benefícios da matriz é clareza, priorização, rastreabilidade, comunicação e accountability. Matamos aí a matriz de achados, agora vamos à comunicação dos resultados e os próximos passos, né? É a fase onde o auditor comunica os achados para a gestão ou o conselho de forma clara, organizada e defensável. Importância: achados bem encontrados, mas mal comunicados, são inúteis. E a comunicação efetiva é essencial para que a gestão entenda e implemente recomendações. Dito isso, relatório de auditoria, que é onde a gente vai fazer a comunicação da auditoria que foi encontrado lá, etc., é o documento formal e ele é padrão, tá? O documento não sai da cabeça do auditor, é padrão, basicamente ele vai de uma auditoria para outra, ele só vai modificar ali os achados e a opinião e os testes, que é um documento padrão, tá? Através do qual o auditor comunica os resultados, expõe conclusões e fundamenta sua opinião técnica. O objetivo principal é a comunicação de resultados, informar achados encontrados, manifestar a opinião, que pode ser expressa, né, como conclusão, opinião com ressalva ou sem ressalva, modificado ou não, exceto por. Depois a gente vai detalhar os tipos de opinião. Orientação da gestão, recomendar ações para remediar. Accountability, que é demonstrar que a auditoria é rigorosa, fundamentar a evidência e responsabilização. Quem são os usuários típicos dos relatórios, ou seja, a quem que eu vou entregar o relatório, porque de início é quem me pediu para fazer esse relatório. Gestão da entidade, né, o presidente, o conselho fiscal, o conselho de administração, auditoria interna, poder legislativo, né, o tribunal de contas e a sociedade. Tem algumas fases pós-auditoria. Primeiro você apresenta, né? É uma reunião que apresenta os achados para a gestão antes de publicar o relatório oficial. Aqui, ó, sacanagem, mas isso aqui já foi questão. Que antes de publicar o relatório, você faz uma reunião com a entidade e dá espaço para a entidade rebater ali ou comentar sobre as suas conclusões. Preste atenção nisso. É questão de prova, isso aí pode cair até em discursivo. Antes do auditor publicar o relatório final,
ele tem que conversar com a entidade auditada e dar como se fosse um contraditório para a entidade ali sobre o relatório do auditor. Isso evita que dá mais confiabilidade, né, no relatório, porque às vezes o auditor pode estar se enganando ali ou deixou passar alguma coisa e a entidade pode comprovar que o auditor está cometendo um erro. Aí, depois nós temos o plano corretivo, né, que é o documento elaborado por gestão, que detalha como vai remediar os achados da auditoria. Importante, o plano de ação deve ser realista, tá? Um defeito grave, vamos corrigir em 10 dias? Não. Deve ser priorizado por severidade, críticos em 30 dias, por exemplo, importantes em 60 dias e menores em 90 dias. Isso dá para firmar o termo de ajustamento, tá? Afinal de contas, com a entidade auditada, se as falhas encontradas são relativamente fáceis de corrigir e não são tão relevantes, você pode dar. Isso também não exime de ganhar a multa. O cara vai pagar a multa, mas não vai ser responsabilizado mais bruscamente por isso, mais severamente. Então, o Tribunal de Contas faz um termo de ajustamento ali e a entidade se compromete a ajustar aquilo que está errado em tantos dias lá e sem sofrer uma sanção mais rigorosa. Vai pagar a multa igual, mas pelo menos não vai ter um desenrolar mais crítico. Monitoramento contínuo, que é a fase que depois que desenrolou tudo, deu multa, deu prisão, deu probidade, deu o que for, monitoramento das atividades se estão sendo implementadas ou não. Validação de efetividade do teste. Aqui vamos para um tópico, matriz de responsabilização. Outro BO aqui importante, que é o documento que mapeia quem é responsável por implementar cada achado com prazo, métrica e status. Diferença entre a matriz de achado e a matriz de responsabilização. A matriz de achados é o que foi encontrado, é o diagnóstico elaborado por auditor. Já a matriz de responsabilização é quem vai corrigir, como vai ser acompanhado, elaborado por gestão com validação do auditor. Não só isso, a matriz de responsabilização indica também os causadores dos danos, das distorções. Que é o responsável primário, celeridade, do achado, ação corretiva, data e o status. Né? Elemento crítico, responsável primário, pessoa, não departamento. Tá? Um exemplo aqui, ó. João Silva, que é o gerente da Receita, vai implementar. Supervisor do Conselho Fiscal específico. A pessoa sabe o que é a contabilidade pessoalmente. Ou seja, quando você vai indicar lá na matriz de responsabilização, não é o setor ou o órgão, é a pessoa mesmo responsável por aquele setor, por aquele dano. Esse trabalho, ele já falou, né, que tem que ser tempestivo e suficiente. O que deve ser tempestivo e suficiente, né? Tempestividade é a preparação concomitante, né, a auditoria, a suficiência é que um auditor experiente entenda sem contexto, tá? Ele, só lendo ali o documento, ele consegue entender. E arquivo, né, montagem e retenção, prazo de montagem não ultrapassar 60 dias, retenção mínima de 5 anos a partir da data do relatório. Isso aqui tem muita questão de prova, isso aqui.
Isso aqui também, propriedade exclusiva do auditor. Esse da suficiência também cai muito, tem muita questão de prova, e a tempestividade também tem muito. Esse tópico é muito importante, é muita questão de prova. Recomendo fortemente que vocês assimilem esse conteúdo aqui. Que é mais ou menos os resumos que eu fiz aqui do que a gente viu, tá? Mais 3 de responsabilização, estrutura da matriz, tá? Exemplo de uma matriz, aqui, ó, a escalação de responsabilidade, como funciona, cadê? Responsável primário, lá, o executor João da Silva, responsável A1, né, a referência dele. Deve executar a ação, programa de validação, reportar o progresso, fornecer evidência do teste, frequência, atualizado mês a mês, tá? Enfim, é um exemplo de preenchimento, né? Integração de matriz de responsabilização com plano de ação, benefícios. Queria para vocês lerem depois, porque senão vai ficar muito chato só ler mesmo, né? Como elaborar a matriz de responsabilização, né? Tá aqui. Designação dos responsáveis, depois a definição dos detalhes, depois a criação da matriz propriamente dita, depois uma reunião para encerramento. Monitoramento mensal para ver o desenrolar das responsabilizações, validação da auditoria, é quando o cara fala, acabei aqui, vem cá atestar que foi tudo feito. Aqui os conceitos. E que é um link, né, que eu fiz sobre os papéis de trabalho e a execução da auditoria. A pergunta central: como papéis de trabalho conectam com a execução da auditoria? Não são documentos soltos, certo? Resposta: papéis de trabalho são ponte entre planejamento e relatório. O fluxo é matriz de planejamento, define o que é que eu vou testar, referência dos papéis de trabalho, né, é a referência dos papéis, que é o teste, técnico, procedimento, materialidade. A execução propriamente dita, o auditor executa o procedimento conforme a matriz foi elaborada, e a documentação é concomitante, conforme ele vai executando a auditoria, ele vai documentando, não é depois. O resultado do teste, os papéis de trabalho conclui. Ok, sem achado nenhum, tá tudo legal. Ou o achado necessita de investigação. O relatório de auditoria baseia-se na conclusão dos papéis de trabalho. Tem algum insight, né, que é você materializar o que a gente falou tudo. Tudo completo, trabalho. Tem vários exemplos que eu coloquei para internalizar o material e não ficar só palavra solta. Eu acho que é os testes que a gente já viu, né? Teste de avaliação de risco, teste de observância, testes substantivos. São tudo resumos, que é o final do material. Aqui, ó, plano de ação e plano corretivo. Monitoramento. Resumo executivo, os técnicos e os procedimentos, a gente já viu, né? Informação externa, cálculo, 3 palavras. Programa comum do Sebrae. A auditoria usa 3 palavras, parece igual, mas são diferentes. Teste de auditoria, técnica de auditoria e procedimento de auditoria. Aqui, ó, a pegadinha. Qual a diferença entre teste de auditoria, técnica de auditoria e procedimento de auditoria?
Qual que é a resposta? O teste é a categoria geral do que você vai fazer. Teste apreciativo, teste de detalhes, teste analítico. E a técnica é a ferramenta específica que você vai usar. É confirmação externa, é inspeção, é recálculo, é observação. E o procedimento é o passo a passo detalhado de como aplicar aquela técnica naquele teste. Por exemplo, vou selecionar 100 notas fiscais, enviarei confirmação ao cliente para validar e aguardarei a resposta assinada branca. Tudo bom. Analogia para entender. Culinária. Teste. Vou fazer um bolo. Categoria geral. A técnica. Vou usar a técnica de fermentação natural. E o procedimento. Vou misturar 200 gramas de farinha, 3 ovos, 150 de leite, tá? Botando que eu vou cozinhar e depois vou ver o bolo pronto, tá? Umas definições. Relembrar. Inspeção, observação, informação externa. Aqui, né? Principais técnicas de auditoria. Definição, significado dos procedimentos. Já fez, aqui tem algumas pegadinhas, teste, técnico, procedimentos básicos. Não, a gente acabou de ver que cada uma tem um aspecto. Evidência-chave, que são mais alguns resumos. Recomendações, a gente também falou. Matriz de responsabilização, a gente falou. Tem algumas pegadinhas. É isso, pessoal. E a gente encerra, então, nossa visão geral aí sobre auditoria governamental. E as próximas aulas aí são de resolução de exercícios. Beleza? Com você. Fico por aqui e até a nossa próxima aula. Obrigado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Até mais.